Fala pessoal, tudo bem? Então, seguindo essa tendência, do TDC de trazer informações médicas em novos formatos para vocês, eu trago aqui uma pequena discussão sobre gluconato ou cloreto de cálcio no contexto da hipercalemia, tá certo? Então, o que que acontece, pessoal? Essas medicações, essas soluções, elas servem para estabilizar a membrana do cardiomiócito no contexto de uma hipercalemia. Porque quando um paciente tem uma hipercalemia, uma emergência hipercalêmica, um aumento do potássio sanguíneo, o que a gente mais se preocupa são com as arritmias cardíacas, que esse paciente pode vir a ter com essa hipercalemia. Então, o gluconato ou cloreto de cálcio, que são as soluções de cálcio mais disponíveis aqui no Brasil, tá certo? São as escolhas para a gente administrar de forma que estabilize a membrana do cardiomiócito. São medicações de início de ação rápida. A gente infunde, de forma endovenosa e elas iniciam a ação de 2 a 3 minutos. Então, em 2 a 3 minutos, você já tem ali a sua membrana de cardiomiócito estabilizada no contexto de uma hipercalemia. O racional disso, pessoal, é porque o aumento do cálcio sérico diminui a toxicidade pela hipercalemia. Por isso que quando um paciente tem uma emergência hipercalêmica, a primeira medicação que você tem que fazer são as soluções de cálcio, tá certo? Para estabilizar a membrana. A duração é algo em torno de 30 a 60 minutos. A gente nunca faz de forma isolada o gluconato ou o cloreto de cálcio. A gente sempre tem que fazer junto com outras medidas que baixem o potássio sanguíneo do paciente, tá certo? Então, falando de um aspecto mais prático, o que a gente mais tem no Brasil é o gluconato de cálcio a 10% ou o cloreto de cálcio a 10%, tá? A diferença deles, pessoal, basicamente, é que o cloreto de cálcio tem 3 vezes mais cálcio elementar do que o gluconato de cálcio, tá? Então, de um modo geral, quando a gente vai administrar, a gente administra um pouco menos de cloreto de cálcio, se esse for, a solução que estiver à sua disponibilidade. Então, a gente administra de 10 a 20 ml, ou seja, 1 a 2 ampolas de gluconato de cálcio, ou de 5 a 10 ml de cloreto de cálcio de forma endovenosa, tá? Só um detalhe, o cloreto de cálcio, pelo fato dele ter mais cálcio elementar, 3 vezes mais cálcio elementar do que o gluconato, não é recomendado que você administre ele em veias periféricas, porque ele pode causar flebite na veia, tá certo? Uma outra coisa é que você pode infundir essas medicações de 2 a 3 minutos, tá certo? E sempre o paciente tem que estar monitorizado, tá bom? Você pode administrar de forma pura ou diluída. Na prática clínica, geralmente a gente dilui em 50, 100 ml de soro fisiológico ou soro glicosado e pode correr nesse tempo aí de 2 a 3 minutos. Uma outra coisa, pessoal, que você pode repetir a solução caso o paciente ainda se mantenha com alteração eletrocardiográfica. Então, chegou lá o paciente para você, uma hipercalemia, tem alteração eletrocardiográfica, você fez a solução ou de gluconato de cálcio ou de cloreto de cálcio, vai depender da sua disponibilidade, e o paciente permanece com essa alteração eletrocardiográfica. Nesse caso, você pode repetir em 5 minutos a solução. E aqui, pessoal, vem 2 clinicagens, a respeito das soluções de cálcio. Primeira coisa, que você não pode administrar essas soluções de cálcio com soluções que contenham bicarbonato, porque você vai terminar precipitando carbonato de cálcio. A gente sabe, pessoal, que em algumas situações a gente administra soluções de bicarbonato de sódio nos pacientes com hipercalemia, tá certo? Mas nunca a gente pode administrar as soluções de cálcio no mesmo frasco, tá certo? Que a gente vai administrar o bicarbonato de sódio, tá bom? Uma segunda clinicagem é nos usuários de digoxina, tá? Então o paciente chegou lá para você, ele usa digoxina e ele está com hipercalemia, você pode e deve fazer as soluções de cálcio que você tem disponível, tá? Ou o gluconato de cálcio, ou o cloreto de cálcio, tá? Só que nessa situação, você tem que infundir de uma forma mais diluída, tá bom? De 100 ml, tá bom? De soro fisiológico ou soro glicosado. E também você corre em 30 minutos. E por que isso? Porque o aumento do cálcio termina aumentando a toxicidade da digoxina ao cardiomiócito, tá bom? Então, pessoal, nos deem um feedback, tá? Se vocês gostam desse tipo de vídeo. E por hoje é só.